Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. Estamos a um mês das eleições municipais. Legislação nova, regras novas, como acontece invariavelmente a cada 2 anos no Brasil. Só que dessa vez com mudanças bem mais complexas e radicais, que já alteraram em muito a atual campanha de vereadores e prefeitos. Por essa razão, o ponto de vista de hoje recebe um dos mais conceituados conhecedores do direito eleitoral brasileiro, que vai nos falar sobre algumas peculiaridades dessa eleição, elucidando pontos importantes e tirando algumas dúvidas, tanto para eleitores como candidatos. É com muita satisfação que eu entrevisto o advogado Éric Pereira. Mas antes aproveito para mandar um abraço para meus amigos Rubens Lemos Filho, Roberto Goiano, Otávio Maia e Fernando Vigílio. Meu amigo advogado Éric Pereira, uma alegria imensa receber você no programa de hoje e eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Você que tem uma agenda super lotada, mas que tirou esse tempinho para falar para a gente, numa entrevista que o telespectador vai ficar atento para saber das novidades e conhecer um pouco mais sobre as eleições de 2016. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. É sempre uma satisfação, Nelson, estar aqui junto de você e trazer para o eleitor, sobretudo, um fortalecimento de democracia. A participação do eleitor, o conhecimento das regras é fundamental para aquele que quer o melhor para a sua cidade. Perfeito. Éric, qual a sua perspectiva sobre os resultados da aplicação da nova lei eleitoral agora em 2016? É uma perspectiva, Nelson, uma perspectiva muito cética com relação a esse processo eleitoral, diante da falta de informação que se levou ao eleitor. O eleitor hoje, ele não conhece o que é que está se passando. Por isso que as eleições estão tão mornas. A legislação ela foi feita exclusivamente para políticos, para candidatos, para agentes públicos, mas o eleitor brasileiro, o que é que o eleitor brasileiro se beneficia e como o eleitor brasileiro pode participar do processo eleitoral no sentido de engrandecer essa festa democrática? Nós não temos. Com isso, nós precisamos trazer motivação. E a motivação são programas como esse seu, que traz para o eleitor uma perspectiva de que a cidadania ativa passa por uma participação efetiva desse eleitor, desse telespectador, e a partir daí ele tem a possibilidade de fazer boas escolhas dentro daquela comunidade para pessoas que vão ter a gestão durante 4 anos. Um bom candidato terá um bom gestor. Esse é um binômio que se tem que ter muito cuidado. E esse prazo bem curtinho afastou ainda mais, não é, a participação do eleitor dentro do processo. O processo democrático ele não pode ser encurtado, como o sistema brasileiro nós temos. No sistema americano você tem eleições, há 2 anos eles estão em debates, em discussões, oferecendo propostas, em convenções, porque a festa é do povo, a festa é do cidadão. Ninguém entende o sentido de querer encurtar. Para quê? Para baratear a campanha para o candidato, para baratear os custos, os gastos, é esse o sentido? Porque nós não podemos imaginar que isso vai diminuir caixa 2, encurtar a campanha vai diminuir caixa 2, esse foi o grande sentido. Então, se é algo festivo, que o cidadão participe, que o cidadão escute as entrevistas, escute os debates, possa ter opções de escolha, surjam, digamos assim, grandes líderes, novos líderes, e não com o encurtamento você manter um establishment muito forte no sentido de nada muda, não teremos novas lideranças e as opções para o eleitor brasileiro vai estar exatamente naqueles que ou são grandes apresentadores, ou tenham uma grande visibilidade, uma grande marca, um grande nome, ou são os atuais gestores que estão no exercício de reeleição. Esse é o cuidado e essa é a crítica que eu vejo, que eu não acredito que isso vai ser mantido. Nas eleições de 2018 nós teremos uma modificação porque o tempo foi muito curto. Além disso, uma coisa que está me preocupando, que eu gostaria de lhe perguntar, nós temos a cada 2 anos eleições. E a cada 2 anos
a regra muda. A pergunta que eu queria lhe fazer, por que não há uma lei única, uma regra única que seja utilizada a cada eleição, com as mesmas premissas e com os mesmos resultados? Nós tivemos a Lei 9.504, que foi uma lei chamada Lei das Eleições, onde se tinha a presunção de que ela seria uma lei única, uma lei estável e uma lei permanente. Mas os candidatos de hoje são os agentes políticos que estão produzindo essas normas. E a cada eleição ele produz normas no sentido de trazer um benefício para eles. É o que a gente chama, dentro desse processo normativo, dessa autolegislação. Você produz uma norma da qual você vai se beneficiar. Então você sabe quais são as hipóteses, você sabe quais são os antecedentes desses acontecimentos e sabe quais são esses consequentes. E aí você, a cada eleição, você vai ajustando. Ninguém se assuste quando na eleição de 2018 nós tivermos uma nova mini-reforma, porque a cada 2 anos tem a história da mini-reforma e você nunca tem uma reforma estruturante, uma reforma que discuta voto facultativo, voto obrigatório, fim de coligações, cláusulas de barreira, voto distrital. Isso seria uma reforma estruturante. Mas você não consegue ter diante dos conflitos individuais, dos interesses que são muito maiores do que os interesses republicanos, o interesse coletivo de uma sociedade. Isso dificulta. Por isso você sempre tem essa forma fatiada de fazer campos empíricos nas eleições. O que não for bom nas eleições de 2016 serão modificados para as eleições de 2018. Isso deve criar um grande atropelo para os advogados que militam na área do direito eleitoral. Eu costumo dizer que hoje nós estamos vivendo um momento de qualidade, não é mais quantidade. Você não pode ter aquela quantidade de advogados que nós tivemos em eleições passadas. Esse modelo de eleição passada realmente ficou para trás. Nós precisamos agora criar um modelo de qualidade. E aí se é difícil para o advogado acompanhar diariamente essa mutação legislativa, você imagine para o cidadão, que é o grande partícipe desse processo, dentro de uma eleição limpa, com lisura, com normalidade, com legitimidade. Esses 3 valores que se busca são 3 valores onde você tem uma legislação cambiante, uma legislação relativizada, e a partir daí você diz: como é que eu posso buscar a segurança jurídica se nem o operador do direito, o juiz que vai produzir aquela norma, aquela decisão, se nem ele tem a certeza do que vai ser hoje será daqui a 2 anos. Então essa forma realmente fragiliza o sistema democrático brasileiro. Como é que vai funcionar a lei da ficha limpa em 2016? A lei da ficha limpa ela sofreu uma fragilização quando se relativizou a interpretação sobre competência de câmaras ou tribunais de contas. Na edição desse livro que eu estou lançando agora, no dia 13, ela tem uma linha de que a competência seria das casas legislativas. Isso eu já vinha defendendo doutrinariamente, eu tenho artigos escritos sobre isso. E aí veio o Supremo e trouxe numa votação muito apertada que efetivamente você não tem o Tribunal de Contas como órgão, digamos, de controle definitivo. E aí fragilizou muito esse Tribunal de Contas. Por quê? Porque estava havendo um excesso desses tribunais. Como órgão do Poder Legislativo, ele não tinha essa função jurisdicional, mas quando saíam as listas dos tribunais de contas, essas listas já davam a presunção de inelegibilidade antecipada para os agentes políticos, e muitas vezes eram multas. O Tribunal de Contas, que passava a dar um viés negativo aos agentes políticos, muito antes de você ter um pronunciamento judicial. E com isso eles próprios criaram essa grande discussão no Supremo, que tirou a competência deles e manteve nas câmaras legislativas. Isso funciona para o executivo. Mas para pessoas comuns que se candidatam e que, porventura, tenham ocupado algum cargo de gestor e que tenha problema, vai prevalecer, então, os tribunais de contas. Os tribunais de contas prevalecem. Por exemplo, os presidentes de Câmara, que foram gestores, prevalece o parecer do Tribunal de Contas. Essa foi a forma, digamos assim, de você acomodar essa interpretação que eles usaram como uma interpretação conforme, ou seja, uma interpretação que você adapta ao contexto constitucional. E outra coisa, Eric, qual é o seu ponto de vista sobre as mudanças que aconteceram no que diz respeito ao financiamento das campanhas? Eu acho que o financiamento da campanha não pode ter
essa forma radical que nós vimos. Você proibir pessoas jurídicas de doar de uma forma absoluta, você vai gerar um aumento muito forte do Caixa 2. Inegavelmente, nós vamos ter Caixa 2. É importante os órgãos de controle, o Ministério Público, a Polícia Federal, a polícia mais republicana que nós temos, ela passar a aumentar a fiscalização. Por quê? Porque não é proibindo a pessoa jurídica de doar, que você vai combater Caixa 2 ou que você vai acabar com Caixa 2. Ninguém vai conseguir acabar com Caixa 2. Você pode diminuir esse aspecto, esse fenômeno de corrupção que existe no mundo inteiro, não é só no Brasil, e nós temos exemplos clássicos, tanto agora nos Estados Unidos, na eleição do Trump, que caiu o coordenador dele, como foi na Alemanha, com Helmut Kohl, que encontrou $1 milhão de Caixa 2, e o diferencial é que nesses países, quando são detectados, os candidatos têm uma perda muito grande. No Brasil, não. No Brasil, você detecta, primeiro é difícil detectar, porque os órgãos de controle não têm tantos mecanismos. Nós precisamos aparelhar esse pessoal, essa estrutura orgânica, para você combater. Então, não é tirando uma pessoa jurídica de doar que você vai dizer, não, acabou o Caixa 2. Eu acho que o caminho não seria isso, eu acho que vai haver uma nova discussão sobre a pessoa jurídica fazer doações. Uma outra pergunta que eu queria lhe fazer, me referindo à pergunta imediatamente anterior que eu lhe fiz. Você falou que os candidatos normais que não do executivo, eles serão, de fato, observados o que está disposto, as decisões dos tribunais de contas. Caso um candidato desse, então, ele concorra com a liminar e, ao término da eleição, por alguma razão, a liminar ser derrubada, como é que fica esse candidato? Ele perde a eleição ou ele ainda pode recorrer? Olha, nós temos o seguinte, você concorrer a um pleito eleitoral pela via liminar, essa forma tão perfunctória que se chama no direito, é muito grave, é muito sutil, é muito leve. O que é que leva a acontecer isso aí? Você tem várias hipóteses. Se ele teve mais de 50% e essa liminar é cassada, ele anula um pleito. Você veja o prejuízo que ele pode gerar. Um candidato que concorre sob liminar, ganha as eleições com mais de 50% dos votos e perde a liminar. Volta a se tornar inelegível. O que é que acontece? Não só ele vai se tornar inelegível, como ele, com 50% a mais de votos, ele vai anular todo o pleito e fazer uma nova eleição, porque agora não assume mais o segundo colocado. Então, aqueles que estão sob júdice, concorrendo por conta e risco, eles trazem uma instabilidade muito forte, porque se ele não tem uma decisão de mérito, se ele não tem um pronunciamento valorativo do Poder Judiciário, e é meramente liminar, ele está passível de anular, inclusive, o próprio processo eleitoral. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Meus doces e salgados são os melhores da cidade, mas não tem marca nem embalagem. Como eu resolvo isso? O Sebrae tem a resposta, Joana. O Sebrae viabiliza serviços de criação de logomarca, embalagens e identidade visual para a sua empresa. E o melhor, com investimentos que cabem no seu bolso. Se você tem um problema, tenha certeza, existe um Sebrae para você. 0800 570 0800. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível.
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte oferece aos potiguares o serviço de certificação digital. O certificado digital é um documento eletrônico que traz todas as principais informações de seu portador, seja empresa ou pessoa física, identificando-o no mundo virtual, garantindo autenticidade e total segurança nas transações eletrônicas em todo o Brasil. Desde 2011, a FEComércio RN é uma autoridade de registro. Isso quer dizer que a instituição pode emitir, renovar, suspender ou revogar certificações. Para fazer o seu certificado digital, basta agendar o horário de atendimento e apresentar os documentos exigidos pela equipe de validação durante o agendamento. É rápido, fácil e seguro. Sai do passado. Venha fazer a sua identidade do futuro. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Que a Unicred Natal é a maior cooperativa de crédito do Rio Grande do Norte, você já sabe. Como sabe também que quanto mais o cooperado utiliza os seus serviços, mais ganha em rentabilidade. Por isso ele garante o sucesso do seu negócio, seja clínica, consultório, ou sua atuação como profissional liberal nas áreas da saúde e magistratura. Para você saber ainda um pouco mais sobre a Unicred Natal, basta ligar 4009-3535. E nós voltamos à entrevista com o advogado Eric Pereira. Eric, eu queria fazer uma pergunta. Ao final da eleição, a contabilidade da campanha não sendo aprovada, o que é que acontece? Tanto com o candidato como com a coligação ou o seu partido? Quais as penalidades que poderão advir daí? Olha, hoje a grande sanção, que é a sanção de inelegibilidade, a pena de inelegibilidade, é para aquele candidato que não presta conta. O fato de você não prestar conta impede que você tire a certidão, e aí é um requisito, isso não é uma condição de elegibilidade, mas um requisito formal para que você possa participar. Você não terá a certidão de quitação eleitoral se você não prestar conta. Agora, reprovar as contas, isso aí não vai gerar para você nenhuma inelegibilidade. Porém, dentro desses 180 dias que a Justiça Eleitoral tem para fiscalizar contas de candidatos, vai verificar se houve gasto ilícito, se houve algum cometimento na arrecadação, de algum ilícito na arrecadação ou no gasto, e a partir daí você pode estar passível a responder uma ação penal e a responder a uma ação normal, cível. E você tem que ter muito cuidado com esse aspecto da prestação, porque vai ser o tema dessas eleições. Não tenha dúvida que nestas eleições nós teremos como tema o Caixa 2, prestação de contas, arrecadação e gasto de campanha. Quais são as propagandas permitidas para o candidato? O candidato ele tem a bandeira, que é a grande dúvida que surge, ele pode usar bandeira, ele só não pode, ele pode usar tudo que seja móvel. A regra é, utilize desde que seja móvel. O que não for móvel vai ser proibido. Então você parte do seguinte princípio, outdoor, é fixo, não vai poder. Aquelas placas, é fixa, não vai poder. Aqueles trio elétricos imensos, fixo, não vai poder. Então, assim, você tem que ter dentro desta perspectiva a utilização do trio elétrico como palanque, você tem que ter a bandeira sempre em movimento, o carro de som, o trio elétrico ou digamos, as baratinhas do grande ao pequeno obedecendo aos decibéis, mas você não vai ter, digamos assim, você tem a ampla liberdade de manifestação, o candidato vai ter a possibilidade máxima com o mínimo de sujeira para aquela cidade. Então você não pode pintar mais muros, você tem que afixar adesivo, você não pode envelopar carro, mas você pode usar o vidro de detrás totalmente. Você tem que ter esses, digamos assim, cuidados que a legislação passada permitia e que nessa você não está sendo permitido. Mas as dúvidas são muito simplórias. Assim, será que bandeira eu posso usar? Claro que você pode usar. Agora você não pode fixar a bandeira nos canteiros como antigamente se fixava, mas use a bandeira. Não tenha medo de fazer propaganda, desde que seja uma propaganda como a gente chama, uma propaganda limpa, que não traga prejuízo para a cidade nem para o bem público.
Como é que o eleitor, o cidadão comum, como é que ele pode participar da eleição com tantas regras novas? O cidadão, o primeiro sentido que ele tem que dar é um sentido comparativo. Não imagine que ficando longe da política você vai ter a possibilidade de escolher alguém. Longe da política você vai estar fadado a ser administrado por políticos muito ruins. Então é participando que você tem a possibilidade de afastar os bons dos maus políticos. E aí você tem programas que a Justiça Eleitoral está implantando, como o programa Pardal, onde você pode online estar comunicando propaganda irregular, você pode ter um Ministério Público que você pode denunciar alguma prática de algum ilícito que você acha que está havendo ilícito, você tem a própria Polícia Federal com um plantão. Então a forma do cidadão participar, e a eleição municipal, ela é uma eleição muito próxima entre cidadão e candidato. E no instante que você tem essa proximidade, você passa sempre a estar fiscalizando os atos daqueles correligionários, porque muitas vezes as irregularidades não são cometidas pelo candidato. É o correligionário, na melhor da boa-fé, achando que está fazendo algo maravilhoso, está cometendo um grande ilícito eleitoral que termina prejudicando aquele que foi beneficiado. Então o cidadão participa como atento, participa como denunciando, fiscalizando, porque o maior fiscal de todo esse processo eleitoral é o cidadão brasileiro. Eu queria lhe fazer uma pergunta, na verdade são duas coisas diferentes, mas como é que é a regra para comício, é a primeira pergunta, e a outra é se pode haver telemarketing durante a campanha, desse período de 30 dias. Olha, a regra de comício ela é uma regra que vai até meia-noite, você não pode ultrapassar meia-noite, mas você pode fazer aqueles grandes comícios como se fazia, como sempre se fez. Você não pode trazer nenhuma, digamos assim, nenhuma atração, cantor, bandas famosas, tem que ser realmente um comício com sonorização e o candidato falando. No comício final, no último comício, você pode ir até às 2h da manhã, houve esse aumento, essa novidade na legislação, mas o comício é um momento muito festivo, que antigamente, nas grandes eleições das quais você participou, Nelson, você tinha aquelas famosas carreatas que você levava, saía atrás do trio elétrico, dos carros, né? Você tinha grandes discursos, você tinha grandes lideranças atraindo e convencendo pela voz e não pelo marketing. E hoje você tem os comícios cada vez mais diminuindo, menores, comícios que você não tem aqueles grandes oradores, e aí você tem que reavivar isso aí. O telemarketing é proibido, você não pode fazer telemarketing, porque tudo isso surgiu, essa proibição do telemarketing, de uma ligação por volta de 2h da manhã, nas eleições de 2012, para o presidente do TSE. E o ministro Toffoli conta essa história, que ele estava em casa, olhou o telefone e atendeu, era um telemarketing. Então ali foi o exemplo, e ele conta isso nas palestras que ele dá, e ali foi o exemplo da proibição de que havia, digamos assim, uma forma de você adentrar sem consentimento. Toda propaganda virtual, eletrônica, ela precisa de um convencimento, ela precisa de um consentimento. Então você pode usar o Twitter porque alguém está lhe seguindo. Você pode usar o Instagram porque alguém está lhe seguindo. Então as redes sociais, que eu acho que é o ápice dessas eleições, e aí o candidato que se utilizar das redes sociais terá uma simpatia muito grande, porque vai ter uma propaganda limpa e uma propaganda de uma penetração maior. Eu lhe pergunto, Nelson, sem querer mudar aqui os papéis de cada um, você prefere um adesivo ou uma curtida de Facebook? Hoje você dá uma curtida de Facebook, ela vai ter uma visibilidade, um impacto visual muito maior do que você está pregando adesivo em para-choque de carro. Então as eleições estão mudando e aí você passa a ter a importância das redes sociais, e eu digo muito, vai ter uma grande vantagem aquele que aproveitar essas redes sociais. E se alguém, rede social, realmente você explicitou de forma perfeita, mas suponhamos que alguém resolva fazer um fake, criar um perfil que não existe de fato, só para prejudicar o candidato. Como é que vai acontecer com esse candidato e com relação à pessoa? Como é que a justiça vai procurar resolver esse problema? Olha, as últimas eleições demonstraram que os fakes eles estão perdendo esse mistério. Os controles de fiscalização das polícias e essas cooperações internacionais têm permitido você identificar muita coisa. Então não imagine que você vai criar um fake lá na China para vir ofender candidatos aqui e ficar impune porque ninguém vai lhe descobrir.
Não, é um rastro eletrônico, hoje estão se aperfeiçoando, não é bom você ter fake, mas se você tiver um fake descoberto, comunique imediatamente à Justiça Eleitoral. O primeiro ato de que você está de boa fé é comunicar à Justiça Eleitoral que tem algum fake criando injúria, calúnia, difamação, notícias inverídicas. E mais, você não tem tempo nesta eleição para esperar um processo investigativo. O mercado, digamos assim, virtual, ele precisa se equilibrar. Se você detectar um fake, imediatamente acione a sua rede, digamos assim, virtual e comunique à Justiça Eleitoral o que está se passando. Porque esse equilíbrio para que você neutralize as ofensas só através da própria rede virtual. E mesmo sem ser fake, um militante de um candidato A usa a rede social para agredir um candidato B. Qual seria a penalidade? Olha, eu quero dizer ao nosso telespectador que as redes sociais elas foram feitas de forma prospectiva, propositiva. Não ache que porque está em quatro paredes que você pode agredir alguém de forma virtual, porque você vai ter consequências. Se você caluniar, injuriar ou difamar, ou disser alguma mentira, algum fato inverídico contra alguém, não imagine que você vai ficar impune. Vai ter um processo, você vai responder. Agora, não confunda a ofensa com a crítica ácida. Você pode ser crítico, ácido, contundente, mas elegante e educado. Não precisa ser rasteiro a ponto de ofender a honra de ninguém. É esse aspecto que você tem que fazer. Use as redes, mas de forma responsável. Eric, a eleição vai ser no dia 2 e no dia 3 é feriado de Natal. A pergunta que eu queria lhe fazer era o seguinte: algum candidato, dos candidatos a prefeito, por exemplo, poderá ter algum ganho adicional em função disso? Porque vai ser um feriadão. Se pensa que poderá virar um feriadão e algumas pessoas causem uma abstenção maior ainda. Será que algum candidato poderia se beneficiar com isso? Isso depende do grau de motivação que nós vamos ver na TV e no rádio. Esse grau de motivação vai refletir nesse feriado imprensado, né? Do domingo e a segunda-feira. Mas se não houver essa motivação, evidentemente que o grande beneficiado é quem está em primeiro lugar nas pesquisas. A abstenção, esse aumento da ausência na urna eletrônica, é uma forma de você colaborar para aquele que está em primeiro lugar nas pesquisas. Então você tem que avaliar, e essa avaliação ela passa pelo seguinte sentido: é algo que eu vou exercer cidadania, é importante para mim, mesmo que seja um voto obrigatório, eu estar presente para construir uma grande cidade. Se você tiver a consciência de que isso é importante e que isso reflete a partir do lixo que vai colher lá, que vai sair da sua casa, que vai limpar a sua rua, o canteiro, a partir do imposto que você está pagando. Se você tem uma consciência muito forte de cidadania, dificilmente você vai viajar. Você vai estar em Natal para escolher o que você acha que é melhor para você e para aquela sua localidade, aquela sua comunidade. Eric Pereira, eu tenho aqui muitas outras perguntas, mas é sempre assim. Quando o programa é bom como esse, que está fazendo com que o telespectador não desgrude da televisão para ouvir as respostas que você, com tanto conhecimento, com tanta sapiência, deu nessa entrevista, mas infelizmente o diretor já mostrou 2 vezes o relógio, porque o programa terminou. Lamentavelmente, a saudade vai ficar igual às Olimpíadas. Eu quero renovar os agradecimentos a você por ter aceitado o convite, por ter dado essa aula. O telespectador certamente gostou imensamente de assistir. Lhe agradeço e para você as palavras finais para você despedir do nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade de estar juntos aqui com você, discutindo um tema tão relevante e tão atual. Afinal, se nós não tivermos a motivação desse cidadão, desse telespectador que nos escuta agora, que nos assiste, e a conscientização da importância dele para um processo democrático de fortalecimento da federação, do Estado, se nós não conseguirmos fazer isso, nós vamos estar fadados aos piores cenários. Então, eu espero que haja conscientização e que haja efetiva participação na escolha do que é o melhor para ele, para a cidade e para o interesse coletivo de Natal e do Estado que nos assiste. Muito obrigado mais uma vez. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.